Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham gostado do módulo 1, que vocês tenham assistido. No módulo 1, eu falei sobre aspectos gerais da velhice e do envelhecimento, eu citei a Bell Hooks, citei como ela fala que o amor na hora de educar ele é importante, e o amor no sentido de você entender o outro, você ter essa delicadeza na hora de identificar singularidades de um grupo ou de indivíduos na hora de educar. Como isso é importante para que a educação ela de fato ocorra, não só como um ato de uma pessoa, uma ação, né? Uma pessoa falar para outra alguma coisa, mas é no sentido de você realmente querer educar aquela pessoa na sua totalidade. Mas agora eu vou falar sobre a diferença entre letramento digital e alfabetização, porque existe uma diferença. Eu gostaria de dar uns 2 minutinhos para vocês pensarem, se vocês sabem qual é a diferença. Sem pesquisar no Google, sem ChatGPT, o que vocês acham que é alfabetizar? O que vocês acham que é letrar? Então vamos lá. A alfabetização, ela refere-se ao ato de você, alfabetização digital especificamente, refere-se ao domínio técnico básico de tecnologia. Então eu vou lá e eu falo, olha, você usa um dispositivo assim, isso daqui são softwares, esse daqui é o WhatsApp, esse daqui é o Instagram, e vou embora para minha casa, ó. Um grande beijo, bye bye, e é isso. O letramento digital, ele diz respeito às práticas sociais. Então lembram do começo, lá no módulo 1 e agora no início, na introdução do módulo 2? Essa amorosidade na hora de ensinar, você entender aspectos sociais, aspectos complexos da vida da pessoa, e você letra a pessoa no sentido no sentido da pessoa desenvolver um aspecto crítico em relação à tecnologia. Então eu não vou só mostrar o Instagram, eu não vou só mostrar o ChatGPT, eu vou falar a complexidade desse aplicativo. Por exemplo, olha como o ChatGPT ele influencia a vida das pessoas. Nem tudo no ChatGPT ele é real, nem tudo é verídico. Você precisa ter senso crítico. Então você constrói uma percepção da pessoa ampla sobre aquela tecnologia. Isso quem fala foi o Soares em 1998. Então veja como essa temática de alfabetização e letramento digital é muito antiga, desde que nós usávamos aqueles computadores, desde que o acesso à internet não era tão amplo como é hoje. Letrar é você construir criticamente uma pessoa dentro daquele ambiente digital. Então é você prevenir que aquela pessoa ela não caia em golpes, ela não acredite em fake news, ela não acredite em tudo que ela recebe no WhatsApp. Alfabetizar é só você mostrar, olha gente, esse daqui é o WhatsApp, é assim que você manda uma mensagem. O quanto é importante você letrar? Alfabetizar é importante, mas letrar é ainda mais necessário, tudo bem? Letramento digital. Então, promove a crítica, promove a consciência e promove a inclusão. Voltamos nos estereótipos, que eu falei anteriormente no módulo 1. Normalmente, pessoas idosas, elas são vistas como menos propensas a estar em ambientes digitais. Muito por essa ideia de que esses são ambientes para pessoas mais jovens. Então já é um lugar que entende-se que não é um lugar para pessoas idosas. Quando você letra essa pessoa, você prepara ela, você fala como usa um aparelho, como usa um aplicativo.
e principalmente as nuances daquele aplicativo ou daquela tecnologia, você também prepara ela para pertencer e você acaba ocasionalmente não, você acaba levando a essa pessoa, a esse grupo, o sentimento de pertencimento, o sentimento de inclusão. Quantas pessoas mais jovens, elas não se sentem surpresas quando uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, ela tem domínio sobre uma ferramenta, ela é um influenciador digital, por exemplo. As pessoas mais jovens e a sociedade em geral passam a ter respeito por essa pessoa, a entender, a criar consciência de que aquele também é um ambiente para elas. Perfeito? E aqui é importante falar que na sociedade contemporânea, atualmente, e como Soares já falou em 1990, desde 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, a nossa socialização, a nossa coletivização, ela mudou muito. O ambiente digital, ele influencia fortemente na nossa relação com o outro e com o mundo. E aqui o Buckingham, em 2006, ele vai discutir sobre a alfabetização digital e o letramento digital. E ele constata que você ser alfabetizado não te dá um acesso crítico, autônomo e socialmente significativo para a pessoa idosa ou para a alfabetização em geral, né? Para qualquer faixa etária. E aí ele fala que saber usar ferramentas digitais não equivale a você compreender a totalidade daquele ambiente. Ou seja, eu estou repetindo o que eu falei no começo. Você letrar uma pessoa é diferente de você somente ensinar tecnicamente como ela usa e como ela se move dentro da tecnologia. A alfabetização, ela foca em habilidades técnicas básicas, uso funcional de dispositivos e softwares, aprender a operar a tecnologia. Exemplo, como ligo um computador? Como eu ligo essa câmera que está me filmando? Como eu navego na internet? Como eu pesquiso uma receita? Como eu pergunto para o ChatGPT alguma coisa? Como eu utilizo aplicativos básicos? Então, como eu mando uma mensagem no WhatsApp? Como eu crio uma conta no Facebook? Como eu posto uma foto no Instagram? E o letramento? O letramento, ele foca em práticas sociais mediadas por tecnologia, você conviver com o outro nesses ambientes digitais. Uso crítico, ético e reflexivo. Você entende a complexidade daquele ambiente e a partir do momento que você compreende a complexidade daquele ambiente, você passa a ter uma reflexão maior, uma crítica maior sobre como se portar, como é a sua ação dentro daquele ambiente e como aquele ambiente te transborda, te afeta, te toca. Compreensão de algoritmos, discursos, plataformas e poder dentro do ambiente digital. Tem muitos vídeos no YouTube, tem muitas literaturas hoje em dia que elas falam sobre comportamento dentro do ambiente digital. Como você deve se comportar? Quanto tempo de um áudio, por exemplo, é adequado? Quanto tempo, se você pode enviar fotos e emojis, quando é deselegante você enviar um emoji para uma pessoa? Isso é um letramento digital, você não está ensinando só a pessoa a usar um WhatsApp, mas você está ensinando como ela deve se portar, você está ensinando que aquele ambiente ele possui regras, ele possui questões muito específicas dele. Aí aqui exemplos.
Avaliar a credibilidade de uma informação. É fato ou é fake? Isso daqui é uma fake news? Será, gente? Será que tudo que isso tem no ChatGPT é real, é verídico? Será que você pode seguir essas informações médicas ou você deve procurar uma consulta com um especialista? Entender como as redes sociais elas moldam o comportamento, porque elas podem moldar, elas podem te influenciar. Então, a partir do momento que você tem um senso crítico, você passa a pensar, será que eu realmente preciso comprar isso? Ou será que eu estou sendo influenciada pelo Instagram? Produzir conteúdo considerando contexto, público e ética. Ou seja, você fala para a pessoa idosa ou para públicos em gerais que dentro das redes sociais, dentro do ambiente digital, é possível você criar conteúdo, alfabetização. Mas além disso, você vai lá e você explica que quando você cria conteúdo, você tem que ter a dimensão de que público você quer afetar. Qual contexto que você vai falar, em que aplicativo, que você precisa ter certa ética, que você precisa ter certas regras dentro daquilo que você quer oferecer. Isso é letramento digital, perfeito? E agora, vantagens da inclusão digital. Entendendo agora qual a diferença de letramento e de alfabetização, nós vamos falar sobre as vantagens. Melhoria na comunicação. Manter conexões. Ou seja, a partir do momento que você tem acesso ao ambiente digital, você pode falar com a pessoa que mora nos Estados Unidos. Então já não tem mais essa barreira que há alguns anos atrás, ela existia quando as pessoas elas precisavam ir até o orelhão. Elas precisavam pagar um valor muito alto para poder falar com as pessoas. Agora você tem uma facilidade na comunicação. Eu posso falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, desde que essa pessoa também tenha acesso à internet e também tenha um aparelho adequado. Eu posso me comunicar. A comunicação ela passou a ser fácil e acessível. É óbvio que existem também pessoas que têm menos acesso, enfim, mas é assim. Esse é um assunto, esses são panos para outras temáticas. Acesso à informação. Antigamente, quando você queria aprender alguma coisa, você precisaria ir até uma biblioteca, comprar um livro, você precisaria ler o jornal. Hoje em dia, a informação está na palma da sua mão. Óbvio que você precisa saber procurar e acessá-la, mas a informação está na palma da sua mão. Você pode, com fácil acesso, dar um Google e entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Rússia, na Ucrânia. É simples, fácil e rápido. Estímulo cognitivo. A partir do aprendizado, a partir da tecnologia, você pode estimular a sua cognição. Então, você pode, a partir dessas novas aprendizagens, ter melhoras cognitivas. Agora eu vou falar alguns pontos que eles são importantes na hora de ensinar, na hora de letrar a pessoa digitalmente, a pessoa idosa digitalmente. E aqui baseado no Buckingham em 2006 e no Levestone em 2004. As plataformas digitais elas não são neutras, elas organizam visibilidade, discurso e comportamento. A partir do momento que você letra a pessoa digitalmente nesse sentido, você também explica que as informações que ela recebe de determinadas plataformas não são neutras e que não necessariamente aquilo é real e que ela precisa ter o senso crítico a partir dessa informação ou dessas informações. Algoritmos influenciam o que é visto. Ou seja, quando você explica para pessoas idosas que aquilo que ela recebe de novo, aquilo que ela recebe nas suas redes sociais não é por acaso e que elas influenciam a vida daquela pessoa e aquilo que a pessoa vai consumir constantemente, você muda a perspectiva dela sobre aquele ambiente também. Você torna
esse ato de existir dentro do ambiente digital mais crítico, consciente. Letramento digital, ele permite compreender a lógica e o poder, que foi uma coisa que eu falei anteriormente, nos slides anteriores. No momento que você entende que este não é um ambiente banal e que ele tem influência na sua vida e que você influencia ele também, você também passa a entender a sua responsabilidade dentro daquele local. Agora, baseado no Levstone, de 2012, no Busano, em 2016, a exclusão digital ela não é apenas a falta de acesso, mas é a falta de compreensão crítica. Então, quando a gente pensa em exclusão digital, talvez a gente pense em pessoas idosas que não têm acesso à internet ou acesso a um aparelho. É óbvio que isso também é exclusão digital. Quando nós pegamos pessoas idosas que elas têm um aparelho inadequado, um aparelho que não tem internet, por exemplo, um celular, um modelo antigo que não consegue ter acesso à internet ou não consegue ter alguns aplicativos, isso também é uma forma de inclusão digital, de exclusão digital, desculpe. Mas a exclusão digital ela vai além disso. Então, quando você só alfabetiza e você não letra, isso também é uma forma de exclusão. Você deu acesso a uma pessoa, mas você não deu acesso criticamente a essa pessoa. Ela acaba usando incorretamente. Ou ela acaba usando e sofrendo dentro desse ambiente pelo mau uso dele. Por não entender as regras, não entender as questões específicas daquele lugar. A alfabetização digital sem letramento amplia a desigualdade social. E aqui desigualdade social no sentido de que um grupo tem mais acesso e outro tem menos acesso. Quando eu só alfabetizo, eu só mostro, mas eu não me aprofundo nas questões específicas desse lugar, eu também estou permitindo que essas pessoas elas sejam mais excluídas, elas se sintam menos pertencentes. Tudo bem? Eu sei que parece um pouco repetitivo, mas é importante que a gente fixe essas ideias, tudo bem? Grupos vulneráveis, eles são mais expostos à desinformação. E aqui especificamente a desinformação em saúde. Então, quando a pessoa ela é mais vulnerável, ela tem menos acesso a um aparelho melhor, ela é uma pessoa mais pobre, por exemplo, é uma pessoa da periferia. As questões específicas desse grupo vão ser ainda maiores na hora de letrar. E aí nós voltamos naquela parte de, na hora de letrar, você precisa ter certa amorosidade, certa empatia para entender as questões específicas dessa pessoa ou desse grupo em relação a esse ambiente digital. Eu queria falar um pouquinho nesse ponto sobre letramento digital e saúde. Por quê? Um instante. Várias pesquisas, e aqui usando Norman, o Sorense, um de 2006, outro de 2002, eles mostram como o letramento digital ele influencia na saúde da pessoa idosa. Por que eu decidi colocar essa temática, essa subtemática no meio dessa temática de letramento e alfabetização? Para que nós possamos entender e compreender que o letramento digital ele não é simplesmente para a pessoa aprender a postar uma foto no Instagram. Ou para ela aprender a mandar um vídeo de WhatsApp, um vídeo no WhatsApp para um familiar, um amigo. Não, ele também serve para a gente poder... Ele também serve para que nós possamos ampliar a autonomia da pessoa idosa. Seja na hora de se comunicar, seja na hora de entender a própria saúde. E eu coloquei essas referências porque o letramento digital ele influencia fortemente nesse aspecto da vida da pessoa idosa. Então aqui, esses autores, eles pontuam que o uso crítico de informações digitais, elas são importantes na tomada de decisões na hora de... Eles são importantes, de novo, vou voltar.
Esses autores eles pontuam que o uso crítico de informações digitais ele é importante na hora de tomar decisões sobre a saúde. Quem nunca teve sintomas do corpo e não pesquisou na internet e apareceu lá que você tinha câncer? Aquela coisa, tô com uma dor de cabeça, uma dor no pé. Aí você coloca lá no Google, dor de cabeça, dor no pé. Aí já aparece assim, câncer. E aí você tem várias receitas embaixo. Quantas pessoas durante a pandemia não fizeram receitas caseiras ou, enfim, não tomaram medicamentos inapropriados para o tratamento dessa doença baseadas na internet? Como isso é um potencializador de desgaste biológico, de desgaste na saúde. Como isso pode levar a pessoa idosa, inclusive, além de ter uma piora na sua saúde, a um óbito, por exemplo. Então, vai além do acesso. Você interpreta, você julga e você toma uma atitude a partir disso. Quando eu ensino para as pessoas idosas que você procurar diagnóstico na internet, no chat GPT, não necessariamente vai te fornecer um dado correto, você também faz com que essa pessoa tenha um julgamento maior sobre aquele espaço. E aí aqui nós vamos falar de uma temática que é absolutamente importante na hora de falar de pessoas idosas, de letramento digital, que é letramento digital e fake news. Pessoas idosas, elas são mais propensas a disseminar fake news, informações falsas. Isso muito pela falta de acesso ao letramento digital. Elas foram alfabetizadas, elas sabem usar o telefone, elas sabem enviar um vídeo, elas sabem enviar uma mensagem, elas sabem compartilhar coisas nas redes sociais, mas elas não têm um senso crítico sobre aquele aparelho, faltou um letramento digital para elas. E aqui, baseado em alguns autores, o Hardler, o Alcott, ambos em 2017, a alfabetização ela não prepara para a desinformação. Ela te prepara, como eu havia dito, para você usar o aparelho. Mas não para você entender que nem tudo ali é verdade. Vai um pouco em conjunto com as informações da saúde que eu passei anteriormente. O pensamento crítico criado a partir do letramento digital ele é essencial para promover menos fake news na sociedade. E como a fake news, como a informação falsa, ela afeta tanto a sua vida individual quanto a coletividade. Você dissemina informações para outras pessoas que acreditam nelas e que vão tomar certas atitudes baseadas nessa crença. Isso pode ser extremamente nocivo. E por isso a importância de você, além de alfabetizar, letrar. Letramento digital e cultura participativa. Autores como Jenkins, em 2009, eles pontuam que quando você letra a pessoa, elas deixam de ser usuários que consomem só conteúdo e elas passam a ser seres ativos dentro daquele ambiente. Ou seja, eu já não só desço no TikTok, eu passo a me sentir pertencente daquele local e eu passo a me questionar se eu também não posso ser um agente modificador daquele ambiente. Será que eu não posso criar uma conta no TikTok, fazer um vídeo com receita de bolo, com embaixadinha de futebol, com uma aula sobre o idioma? Eu passo a me identificar como um ator realmente daquele lugar. Participação exige competência crítica e colaborativa. Então, de novo, sendo bastante repetitiva. Não adianta você alfabetizar.
na hora de letrar essa pessoa para que ela se sinta um ator que promove ações dentro daquele ambiente digital, você também precisa letrá-lo para que ele entenda as nuances daquele espaço. E aqui eu queria dar exemplo de uma pessoa específica que ela se chama Dino. Dino é um amigo meu. O Dino, ele entrou nos Idosos Online da USP 60+, alguns anos atrás. É um homem idoso e ele participou dos Idosos Online, se letrou. Quando ele saiu, absolutamente instigado à tecnologia, ele decidiu agora, atualmente, criar uma plataforma, uma conta no Instagram profissional só para falar sobre IA, inteligência artificial. Ou seja, o Dino, quando ele entrou na USP 60+, para aprender sobre telefone, ele era um agente neutro. Ele era um ator neutro dentro desse ambiente. Depois, quando ele saiu, quando ele se letrou, quando ele entendeu, quando ele se deu a oportunidade de gostar, quando ele foi oportunizado a gostar daquele ambiente, se sentir pertencente a ele também tomou coragem para falar sobre esse ambiente, para poder agir e atuar nele de forma completa e complexa. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre letramento digital e desigualdade simbólica, juntando tudo isso para finalizar. Isso baseado no Bourdieu, em 1986. O Bourdieu ele não vai falar especificamente sobre internet, sobre ambiente digital, mas ele vai falar sobre capital cultural. E como dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, aquilo que tem valor, que é atribuído valor, se torna um capital, uma moeda de troca. Então, a pessoa que está dentro desse ambiente, ela é mais valorizada. É atribuído valor a essa pessoa. Quando uma pessoa é atribuído valor, é atribuído questões positivas a ela, e aí a gente pode voltar lá nos estereótipos, e quando eu falei dessas pesquisas que envolvem grupos diferentes, em que um grupo é atribuído questões negativas e outro positivas, acontece mais ou menos a mesma coisa. Quando você atribui questões positivas, quando você atribui valor dentro de um ambiente social, quando você dá a essa pessoa uma atuação concreta, você também dá a ela mais autonomia e mais autoestima, mais pertencimento, mais acesso. E você faz com que essa pessoa possa performar na sua totalidade dentro desse ambiente digital, para que ela possa ser ela mesma, para que ela possa pensar em outras possibilidades, como foi o caso do Dino. O Dino entrou, foi letrado digitalmente, o suficiente para depois ele entender que ele gostava muito de inteligência artificial, que ele aprendeu o suficiente para poder passar isso para outras pessoas. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo módulo. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.